Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Então, hoje estamos aqui para mais um dia de evento do NAPN, né, esse trabalho que ele tem feito para capacitar mesmo todos os profissionais, os docentes, os técnicos administrativos aqui, para atuar junto com esse público que a gente tem aqui no campus, com necessidades específicas, e desde já parabenizo toda a equipe, né, pelo empenho, pelas ações que têm sido realizadas, é de suma importância, tanto para a acessibilidade, né, e para a inclusão desses nossos alunos, como também para a permanência dele, e também para apoio, né, de nós, docentes, técnicos administrativos, que estamos aprendendo, né, a lidar com todas essas especificidades. Hoje nós vamos ter uma palestra, uma roda de conversa, né, são 3 palestrantes hoje, que vai trabalhar com algumas orientações, então nós vamos falar sobre orientações sobre o regulamento de adaptação e flexibilização curricular, certificação diferenciada e terminalidade específica para discentes com necessidades educacionais específicas do IFNMG. Temos hoje aqui como convidada a Maria Flávia, que é diretora da Diretoria dos Assuntos Estudantis do IFNMG. E aí eu gostaria de passar a palavra para você, Maria Flávia, e depois eu falo um pouquinho do currículo das nossas palestrantes. Obrigada, Ariane. É só mesmo para agradecer a acolhida e o trabalho incansável, né, do NAPN no campus Januária, bem como o comprometimento dos docentes, né, e agradecer pela acolhida desde que é um processo institucional, né, que é de tornar a inclusão ação, né, no Instituto Federal do Norte de Minas, é um desafio da rede, né, é um desafio da rede pública de educação, né, posso dizer isso, gente, desculpa, eu cometi um erro, né, então, boa tarde, vou fazer minha autodescrição, que eu esqueci, antes que eu, né, prossiga com a minha fala, eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos presos, no alto da cabeça hoje, uso uma blusa azul escura, atrás de mim há um plano desfocado, estou sem brincos, e é isso, sem nenhum outro acessório, tá? Bom, então, retomando, agradecer, né, o comprometimento, o caminho, não necessariamente isso é um caminho fácil, nem que a gente vai conseguir esgotar 100% essa ansiedade que nos toma, né? Não falo isso da posição de diretora, estou falando especialmente da posição de docente, né, que atuando em sala de aula pude permanecer, né, e atuar em diferentes contextos de inclusão. Então, eu gostaria muito de parabenizar, né, a movência do NAPN, do Campus Januária, que está sempre nos demandando, atuando na regulação, né, na construção dos regulamentos institucionais, né, e, Ariane, a sua presença aqui sinaliza que é um comprometimento do ensino, né, a gente sabe que a inclusão, ela é compromisso de todo mundo, né, de todos os setores institucionais, e que a gente já avançou muito, ainda tem muito para avançar. E essa pauta de hoje, ela nos é especialmente cara, né, porque é uma pauta de regulação, né, que foi um trabalho de construção coletiva. Felizmente, os institutos federais têm essa característica, né, de construir regulações que podem ser alteradas e modificadas também, de acordo com a nossa vivência. Então, é uma regulação essencial, né, para que a inclusão se dê. E é interessante como a aprovação desses regulamentos acaba por forçar também o nosso pensamento, o nosso olhar para o currículo, né, dos típicos, vamos dizer assim, também. Né? Acho que nós estamos passando por um processo muito intenso de renovação da nossa atuação como docentes, né, na sala de aula, no nosso lugar, especialmente agora, né, no contexto pós-pandêmico. Isso acho que deixou uma marca definitiva na oferta de ensino em todas as suas modalidades, na rede federal não seria diferente, né? E esse contato, esse encontro com a pauta exclusiva, insistente da inclusão dos discentes, ele acaba por forçar o nosso olhar também no currículo típico. Então, agradecer e parabenizar o NAPN do campus Januária, né? Liz está sempre aí numa troca intensa com a gente, né? E outros colegas também. Parabenizar a Ariane pela atuação, e agradecer também as meninas que vão falar hoje, né? São profissionais de extremo conhecimento técnico, que acompanham de muito perto as construções, não só no Instituto, né? Mas que têm contato com outras instituições e que têm muito a colaborar.
Vou pedir de antemão desculpas, que eu vou precisar me ausentar, eu tenho uma reunião externa agora às 18 horas, preciso me deslocar, é presencial, né? E mais uma vez sinalizar que a diretoria é essa instância de diálogo, né, de pensamento aí que pode apoiar, né, a implementação daquilo que a gente acredita como uma educação inclusiva. Obrigada, Eliane. Muito obrigada, Flávia. Na verdade, eu também esqueci de fazer minha audiodescrição, mas eu não me apresentei foi de jeito nenhum, né? A gente já estava conversando um pouco antes de iniciar a gravação. Eu sou a Ariane, estou diretora de ensino aqui do IFNMG Campus Januária. Sou morena, tenho os cabelos pretos, ondulados. Estou na minha sala, o fundo, a parede é branca, estou com fone de ouvido e eu tenho uma pintinha no meio da testa, que é, inclusive, o que sinaliza meu nome também em Libras. Então, vou falar um pouquinho, né, sobre as palestrantes de hoje, são nossas colegas de trabalho, como Maria Flávia já colocou, né, de extrema competência técnica e experiência nesse trabalho, né, de educação inclusiva, de políticas afirmativas. Primeiro, a Aline Silvana, ela é graduada em pedagogia, ela é mestranda do Profept, daqui do FNMG, ela é pós-graduada em psicopedagogia clínica institucional, com ênfase em educação especial inclusiva. Atualmente, ela é coordenadora das ações inclusivas do IFNMG. Ela também é consultora em audiodescrição, acessibilidade, tecnologia assistiva. É coordenadora da Comissão Técnica Nacional de Acompanhamento às Pessoas com Deficiência Visual, ANEI Brasil. Hoje também estará aqui conosco a Nayara Barbosa, que é graduada em História, em Educação Especial, pós-graduada em Educação Especial Inclusiva, pós-graduada em História, Sociedade e Cultura do Brasil pela Unimontes. Ela é mestre em Ciências Humanas pela UFVJM e atualmente é servidora efetiva do IFNMG como revisora de texto braille. E também a nossa colega Soraya, que tem sempre acompanhado aqui nossos trabalhos. Soraya também é formada em pedagogia, é especialista e pós-graduada em psicopedagogia, EAD e mestre na área de educação. E desenvolve suas atividades no IFNMG como pedagoga na área de educação inclusiva. Então, às vezes vão estar aqui conosco, né, nesse dia, nesse fim de tarde, início de noite, falando um pouco, né, sobre o regulamento de adaptação e flexibilização curricular e a certificação diferenciada e terminalidade específica aqui no IFNMG. Então, passo a palavra para vocês. A palestra ela vai ser mediada pelo nosso colega Anderson. Então, vocês já podem ir colocando, né, as perguntas e as dúvidas aqui no chat. Ele estará fazendo essa mediação aqui desse momento hoje. Podem começar. Vamos seguir por ordem alfabética, então a Aline pode começar. Seu microfone. Acho que a conexão de Aline caiu. Pode iniciar, Soraya ou Nayara? Vocês querem que já projete o slide? Minha internet está bem ruim, por isso que a imagem não está saindo. Tem hora que sai. Você quer falar, Nayara? Depois eu falo. Se apresentar. Pode ser. A Aline disse que já está entrando. Ô, gente, antes de mais nada, eu queria falar para vocês aí do Campus Januária que nós convidamos alguns institutos para participar. Liz nos deu essa liberdade. Então, tem
várias colegas aí de outros institutos. Ótimo, Soraya. Sejam bem-vindos, pessoal. Pode iniciar, Nayara. Boa tarde, colegas, quase boa noite. É um prazer estar aqui. Espero contribuir de alguma forma, né, nessa apresentação do regulamento. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos escuros, curtos na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa preta e usando um fone de ouvido branco. E eu espero, né, porque esse regulamento foi um grande avanço, né, uma grande conquista para o nosso instituto, né? Temos aí outras instituições, né, igual a Soraya falou, que convidadas a estarem aqui, que estão também construindo seus regulamentos, e a gente sabe da importância que é, né, esse regulamento, né, essa normatização para a nossa instituição e para os alunos, né, com deficiência que a gente recebe aqui. Então, é muito importante esse encontro, né, muito importante o interesse dos docentes que aqui estão, do NAPNE em promover, né, esse encontro, essa apresentação. Então, eu parabenizo todos vocês. Aline. Então, eu vou me apresentar enquanto a Aline chega. Eu acho que a internet dela caiu. Eu sou uma mulher clara, de meia idade, cabelos curtos, uso óculos de grau, estou com um brinco e trabalho na área de inclusão. E é um prazer poder estar aqui com vocês novamente, discutir sobre a questão da adaptação e flexibilização curricular. É algo que já está na Constituição desde 96, né? Não é algo novo, está lá na Constituição, no artigo 59, mas a cada dia que passa, nós nos debruçamos mais sobre essas normativas, sobre essas leis, para ir destrinchando e adaptando essas leis conforme nossa realidade. E nós estamos aqui para dialogar com vocês, né, para trocar ideias sobre a adaptação e flexibilização e como nós vamos fazer para que isso aconteça de fato na nossa instituição. Aline, você, amiga. Seu microfone. Boa tarde, colegas. Peço desculpa, minha conexão caiu. Bom, é um prazer estar aqui novamente no Campus Januária, tendo esse diálogo com os colegas docentes, com os professores, né? Com os nossos colegas dos NAPNES. Estou percebendo que tem alguns colegas também externos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelo cacheado, estou com ele solto, preso do lado direito apenas, uma mecha. Meu cabelo tem mechas em tom de mel. Estou usando uma blusa baby look rosa. Estou com brincos dourados em forma de gota e um cordão duplo com pontinha de zircônia na ponta. Ao fundo tem uma animação de uns peixinhos. E é isso. Sol me situa aqui? Sol, o Nai já apresentou? Como que tá? A gente já vai iniciar a nossa conversa? Já sim, ela já se Aline. apresentou e nós vamos iniciar. Eu vou pedir Liz para apresentar o slide. Ok. Eu vou apresentar agora, só um momento. Nós fizemos uma breve apresentação de slides, e aí eu peço, né, aos colegas, né, que já tenham dado uma lida no regulamento, se tiver havido alguma dúvida, se já trouxe essa dúvida, pode ir colocando aí no chat, né, que aí a gente vai tendo uma conversa mesmo, né, uma discussão e tirando todas as dúvidas. Isso. Aí o primeiro slide é o Instituto Federal do Norte de Minas, né? É a diretoria de assuntos estudantis, a coordenação das ações inclusivas UNAI e o Campus Januária. Diálogo sobre adaptação e flexibilização curricular no IFNMG, Aline Silvânia Ferreira dos Santos, Nayara Almeida
e Soraya Rocha Mello. O primeiro slide, Aline, vocês vão completando as meninas, ficam à vontade. O primeiro slide, gente, Ok. nós chamamos a atenção que essas leis é que vão amparar esse regulamento que nós fizemos. Nós não construímos o regulamento a partir de nada. Nós construímos esse regulamento a partir das leis e decretos que foram sendo criados para garantir o direito das pessoas com necessidades específicas de aprenderem, de não só estar no ambiente escolar, mas, além de estar no ambiente escolar, eles se desenvolverem e aprenderem de forma satisfatória. Então, esse regulamento nosso, ele está amparado na Constituição Federal de 88, na LDB de 93, de 94, de 96, no artigo 59, onde ele vai tratar da questão de adaptação e flexibilização curricular, da LBI, que é a Lei da Lei Brasileira de Inclusão, o Decreto 7.611, de 2011, a resolução do Conselho Nacional de Educação, do Conselho de Educação Básica, número 2, de 2001, o parecer do Conselho Nacional de Educação Básica, de número 2, de 2013, o parecer do Conselho Nacional de Educação Conselho de Educação Básica, número 5, de 2019. Sobre esses pareceres, decretos e lei, alguém quer fazer alguma pergunta? As meninas querem acrescentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Eu só queria reforçar que, assim, percebam que a discussão em torno da adaptação, da flexibilização, embora para a gente seja algo novo, mas ela não é tão nova, né, no âmbito nacional. Percebam que a gente teve isso aqui lá na LDB, no ano de 96, que é uma das leis que a gente menciona. E na própria Constituição que fala, né, essa questão da garantia da educação para todos, a gente percebe no artigo 205 e segundo que também tem essa abordagem. Então, não é algo tão novo. Mas para a gente, sim, é algo novo, porque nós estamos implementando, discutindo, e é um processo, né? E todo processo tem essa questão da aprendizagem. Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso aí, que não é algo tão novo. Porém, a gente precisa, né, de aprimorar, a gente precisa de conversar, de discutir, porque, afinal, né, o nosso processo de educação como um todo, o processo de ensinagem, ele é complexo. Então, a gente precisa, né, de agir, de refletir durante toda a nossa prática. Sim, e é importante a gente ter como referência nessa legislação, né? Porque como a nossa é, né, uma legislação interna, eu acho importante enfatizar, né, como a Soraya falou, porque às vezes, para pessoas, né, a gente tem profissionais e docentes de áreas diversas, né, na nossa instituição. Então, quando são profissionais de outras áreas, que às vezes não conhecem o tema específico, há uma resistência, né? Então, fica assim, mas de onde essa comissão, essas meninas tiraram, né, essas normas, esse regulamento, de onde saiu isso? Né? Então, a gente não está fazendo, a gente não criou nada, né? É lei, está dentro da legislação, todas essas referenciadas aí, né? De onde a gente tirou. Alguns têm parágrafos e citações de forma ampla, geral, todos citando a inclusão ou as adaptações, né, a terminalidade específica, outros de forma muito específica, né? Então, tudo que consta no nosso regulamento, no regulamento interno, né, que foi elaborado para o Instituto, é a partir de uma legislação, né, que todos nós temos o dever de cumprir. Pode passar, Liz. Pode ler, Nayara. O título 1, né, iniciando, da natureza e finalidade,
E o artigo 1º, ele vem denominar, né, o que é essa adaptação e flexibilização. Então, ela consiste no significado prático e instrumental. Conteúdos básicos, metodologias de ensino, recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao projeto pedagógico da instituição. Então, a adaptação e flexibilização, ela vai abranger tudo isso. Desde uma adaptação mínima que a gente faz na sala de aula, no nosso conteúdo, né? Uma alteração de uma prova escrita para um oral, isso já consiste na adaptação, desde adaptações relativas ao currículo, né, a objetificação, né, a flexibilidade em relação aos conteúdos em estudo, as disciplinas a serem estudadas. Outro ponto importante, né, em relação ao regulamento, né, que está no artigo 2º. As necessidades educacionais específicas constituem deficiência física, auditiva, surdez, visual, surdo-cegueira, intelectual e deficiências múltiplas. Transtornos do espectro do autismo, nele incluída a síndrome de Asperger, altas habilidades ou superdotação. Então, por que está descrito, né, assim, relacionado todas essas deficiências? Justamente porque a adaptação, a flexibilização curricular, ela é para todos os alunos com necessidades específicas? Não. Ela é só para os alunos que tenham essas deficiências, né? Geralmente, deficiências que afetam o aspecto cognitivo, né? Principalmente deficiências mais graves, né? Onde o aluno tem uma deficiência intelectual que não consegue, né, acompanhar o andamento da turma, se é uma deficiência física que não necessita, que não afeta, né, o cognitivo do estudante, às vezes ele não vai fazer uso, né, de nenhum dos recursos. Então, o que a gente precisa compreender é que esse regulamento, ele vai amparar alunos com deficiências que estão descritas aí, principalmente as deficiências que afetam o aspecto cognitivo. Isso é uma questão muito importante, né, ressaltar, porque às vezes gera uma certa confusão, né, quem é que pode fazer jus. Então, legalmente, é esse público aqui. Por isso que a gente fez essa descrição, inclusive isso também está lá no regulamento do NAPNE, né, quem são esses alunos, e aí a gente trouxe para cá, porque amparado legalmente é esse público aqui. E aí, quando a gente fala aqui do Asperger, a gente sabe que está em desuso, porém, ainda estava gerando uma certa confusão quando a gente ia falar sobre o tema. Então, a gente decidiu por deixar essa nomenclatura aqui no regulamento, para que ficasse um documento mais elucidativo. Então, foi importante, né? A comissão decidiu que, nesse momento, era importante que se deixasse essa terminologia aqui. Sim, porque apesar de ser uma terminologia que já caiu em desuso, algumas legislações, né, que são antigas, mas que permanecem, né, em vigor, ainda utilizam esse termo, né? Isso, exatamente. Aí é com esse intuito mesmo, para que ao a gente ter essa cultura, né, de fazer as leituras dentro do campo da educação inclusiva, a gente vai acostumando com essas nomenclaturas e com essas mudanças. Então, para facilitar a compreensão e o entendimento, a gente deixou aqui, mas a comissão toda entende, né, que é um nome que já está em declínio, porém a gente colocou aqui também, né, transtorno, espectro autista e tal. É só mesmo como forma de elucidar. E aí, nesse documento também, nesse slide, vocês percebam que a gente quis trazer de forma resumida o que é, de fato, né, o que a gente tanto fala, essa adaptação, essa flexibilização. Percebam que não é algo difícil, né? Eu nem uso esse vocabulário difícil, fácil. É complexo, né? Não é tão simples, é complexo, como eu disse lá no início da minha fala. A educação é complexa, a educação como um todo, né? E aí, dentro
quando a gente vai nessas miudezas da educação, a gente percebe em cada rumo, cada direção que a gente toma, tem seus detalhes. E a educação inclusiva não é diferente. Tem os detalhes, tem as miudezas, suas complexidades, e que a gente vai, ao longo da nossa conversa, da nossa experiência, né, trocando experiências, dos nossos estudos, a gente vai desvelando esse processo e encontrando meios, transformando e agindo. Então, gente, é isso aí. Quando eu falo de adaptação e flexibilização curricular, eu vou adaptar e vou flexibilizar. Essa adaptação, ela tem o pequeno porte, o médio porte e de grande porte, né? Então, quando eu falo em flexibilizar e adaptar conteúdo, eu vou utilizar essas três maneiras. Quando eu falo de pequeno porte, adaptação de pequeno porte, são pequenas adaptações que eu faço em sala de aula. Por exemplo, eu mudo o aluno de lugar, coloco ele mais na frente, ou ele tem uma baixa visão, eu vou fazer uma prova com as letras maiores, usar a letra Arial. Então, assim, isso são adaptações de pequeno porte, né? Médio porte, muitas vezes eu vou fazer uma adaptação na metodologia de trabalho, né? Na minha metodologia, na hora de eu fazer meu planejamento de aula, eu vou lembrar daquele aluno e vou ali no meu slide colocar uns desenhos com audiodescrição, ou vou colocar um slide com áudio, né? Então, são adaptações de médio porte, né? Agora, de grande porte é quando eu vou adaptar aquele menino que tem, aquele estudante, que ele tem um comprometimento maior, né? Então, muitas vezes eu vou ter que adaptar o conteúdo, eu vou ter que adaptar os meus objetivos, eu vou ter que, dentro dos meus objetivos, eu, enquanto professor, vou priorizar aqueles objetivos que eu acho que são mais importantes na formação daquele aluno. Eu vou fazer isso sozinha? Não. Eu vou fazer isso com os meus outros colegas, mas por eu ter domínio daquele conteúdo, por eu ser professor daquela disciplina, e eu, enquanto professor daquela disciplina, tenho domínio maior de todo o conteúdo trabalhado, e foi eu que, ao fazer o meu plano de curso, elenquei ali quais são os objetivos principais que esse aluno tem que aprender, como também os objetivos específicos. A partir daí, eu, enquanto professor, vou elencar quais são os objetivos principais naquela disciplina para que aquele aluno aprenda e dê continuidade no curso, né? Então, assim, vocês reparem, então, que eu vou fazer 3 tipos de adaptações. Muitas vezes, quando eu preencho o PIA lá, não vou mexer lá em objetivos, não vou mexer lá em conteúdos. Por quê? Porque eu, a partir do diagnóstico que eu já fiz com aquele aluno, eu percebi que aquele aluno não tem, assim, uma dificuldade de aprendizagem que leve a eliminação de conteúdos ou priorização de conteúdos e de objetivos. Mas, sim, eu trabalhar com uma metodologia diferenciada para que eu alcance aquele aluno e recursos, né? Trabalhar muito com material concreto, né? As metodologias ativas, aulas mais... como que aquele aluno aprende com mais facilidade, eu coloco ele lá na frente, vou colocar ele para trabalhar em grupo, né? Vou dar para ele mais atividades do que eu muitas vezes daria para outros, vou ter um olhar mais apurado com ele. Então, assim, para a gente ter esse olhar, que quando eu falo de adaptação e flexibilização curricular, eu vou estar atenta
à deficiência desse aluno, né? Ao processo de aprender desse aluno, que às vezes eu vou precisar de pequenas adaptações de médio porte, e quando eu vou precisar dessas adaptações de grande porte, é que a gente vai partir aí para essas questões dos objetivos, né, da flexibilização do tempo escolar dele também, que nós vamos falar lá na frente. Então, são esses 3 tipos de formas de adaptar. Primeiro, grande porte, médio porte e pequeno porte. Quer acrescentar aí, as meninas? Falou tudo, Sol. É só realmente a importância, né, do docente em relação a essas adaptações, né? Porque, no caso, só o professor da sua disciplina, com a sua formação, que vai conseguir, né, preencher e saber quais são as adaptações mínimas, os objetivos mínimos, né, para que aquela disciplina possa ser vencida pelo aluno. É um aluno que, às vezes, não dá conta, né, de todo o conteúdo, não dá conta de toda a literatura necessária para aquela disciplina. No entanto, o professor, né, que conhece ali o conteúdo, ele tem que saber quais os objetivos mínimos, o que é imprescindível para esse aluno que ele aprenda na minha disciplina, que ele não pode sair, né, sem esse conhecimento, para que eu defina esses objetivos, né? Então, às vezes, algumas adaptações precisam ser feitas nesse sentido, né? E aí a gente percebe que a importância, né, do profissional docente, porque muitas dessas adaptações, ele tem que ser o responsável, porque só ele que vai saber determinar o que pode ser feito, o que é o mínimo a ser feito naquela disciplina em relação à deficiência daquele aluno. Isso, eu só queria complementar mesmo, como a gente falou aqui, né, o público, lembrando, gente, que aqui é o público não significa que todo aluno que chegar com essas especificidades, que ele vai necessitar, né? Pode ser que chegue um aluno que necessite, outro não. Então, o fato dele ter a deficiência, dele ter essa necessidade que está descrita aqui, não significa que é imediato, que ele vai precisar disso aqui, né? Isso é uma construção e é importante, né? Por isso que a gente fala, as meninas falaram aí desse acompanhamento, do preenchimento, que pode ser que é possível que, por exemplo, com o acesso, disponibilizar para esse aluno uma tecnologia assistiva, ele consegue seguir. Então, é importante a gente fazer essa avaliação, tá? A gente não deixar para a gente entender, entrou, tem a deficiência, já vai precisar de adaptar, já vai precisar de flexibilizar, já vai precisar disso e daquilo. Não, a gente vai com calma, a gente vai conhecendo o nosso aluno e aí a gente vai avaliar, precisa? E é do que mesmo que precisa? É do recurso de tecnologia assistiva? É da tecnologia assistiva mais adaptação? O que mesmo que vai ser necessário? Então, aqui está o público, mas isso não quer dizer que todos que entrarem vão precisar. Esse público está aqui para entender que esses aqui têm o direito de ter esses procedimentos. Pode passar, Nayce. Pode passar, Liz. O artigo 3º da adaptação e flexibilização curricular deve ocorrer no nível do projeto pedagógico da instituição, PPI, da adaptação relativa ao currículo dos componentes curriculares, da adaptação individualizada do currículo, da adaptação de acesso ao currículo e da adaptação dos elementos curriculares. A gente percebe que a adaptação, né, a inclusão, ela tem que ser feita de forma ampla, né? Ninguém vai conseguir fazer essa adaptação, flexibilização curricular sozinho, né? Tudo deve constar primeiramente no projeto pedagógico da instituição, após isso na adaptação do currículo, e por aí vai até chegar, né, na sala de aula, onde realmente aquele aluno está, e onde o docente vai colocar em prática, né, o que está previsto nas nossas normas. O artigo 4º, adaptação e flexibilização curricular será organizada considerando as seguintes estratégias.
Primeiro, a temporalidade flexível. 2, a certificação diferenciada. E a 3, a terminalidade específica. Ou seja, esses 3 pontos, eles estão dentro da adaptação e flexibilização curricular. Eles fazem parte. A temporalidade flexível faz parte da adaptação e flexibilização. A certificação diferenciada também faz parte de um processo, né, de adaptação e flexibilização, assim como a terminalidade específica. Eu vou falar só rapidamente, né, mas tenho certeza que as meninas vão destrinchar esse assunto. A temporalidade flexível, ela pode ser caracterizada como a dilação de prazo, né, para alunos, né, que tenham essa necessidade. Às vezes tem alunos que não conseguem fazer todas as disciplinas no mesmo semestre, no mesmo ano, né, então pode ser feito. Há também a antecipação de estudos, né, para alunos com altas habilidades. A certificação diferenciada é quando o aluno não consegue atingir todos os objetivos do currículo. E a terminalidade específica, geralmente, são para alunos com deficiências mais graves, né, que têm ali a necessidade de um tutor, e ainda que ele não atinja, né, porque ele não tem a capacidade cognitiva de finalizar, né, aquele nível, aquela disciplina, ele tem direito a sair, né, seja do ensino médio, a sair dali da instituição certificada. Mas por que, se ele não dá conta, a gente não tem necessidade de certificar um aluno que não vai conseguir exercer, né, que não atingiu o nível médio? Isso acontece porque na legislação é previsto que o aluno ele tem direito ao percurso escolar, né, seja de qualquer deficiência, seja de mais grave, né, ainda que ele não atinja, que ele não esteja cognitivamente no mesmo nível da turma em que ele está, ele não vai ficar ali, né, 1 ano, 2 anos, vamos supor que ele repita ali o semestre, repita as disciplinas, repita 1 ano, 2 anos, o 3º ano, o 2º ano, ele não fica a vida inteira na escola, né, em algum momento ele vai atingir ali a maturidade, né, da qual for possível, né, para ele, a partir da sua deficiência, e aí a instituição precisa, né, de alguma forma, certificar os estudos daquele aluno que passou por ali. Então, de todos os casos, a terminalidade específica, a gente precisa entender que ela vai ser direcionada para uma minoria, né? São alunos com deficiências geralmente muito graves, aqueles que têm necessidade de um tutor, né? Um tutor de forma constante, e a certificação diferenciada também, né, geralmente acomete estudantes com deficiências mais graves, mas que tenham ali o mínimo entendimento, uma compreensão e uma maturidade, apesar de não conseguir, né, acompanhar todo o conteúdo, né, toda a abrangência do seu curso, ele teve uma compreensão mínima e ele sai, né, da instituição com qualquer uma dessas 2 certificações. Pode falar, Anderson. Anderson, seu microfone está fechado, Anderson. Pessoal, boa noite. Boa noite. Meu nome é Anderson, conforme foi informado pela professora Ariane, eu estou fazendo, né, a mediação desse momento de formação continuada entre o campus de Januária, NAPNE, e a parceria, né, de sempre aí com a Soraya, a Nayara, a Aline, o pessoal da reitoria. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, e de todas, e falar que sintam-se acolhidos pelo NAPNE Campus de Januária, pelo Instituto Federal do Norte de Minas. Eu sou um homem de pele branca, né, cabelo castanhos escuros, de baixa estatura, estou usando uma camisa verde e uma calça marrom e um sapato preto. Já como foi informado antes, né, esse momento é um momento de discussão, né, de reflexão, de conversa, e aí eu gostaria já de repassar para vocês, né, para a Aline, para a Nayara e para a Soraya,
já algumas perguntas que estão surgindo aqui no nosso chat. A Clara pergunta o seguinte: primeiro, ela agradece pela oportunidade, né? E ela tem uma dúvida. Ela diz o seguinte: para a terminalidade específica, é necessário o acompanhamento do professor AEE para a educação básica? E ela tem mais uma pergunta: para o superior, precisa do acompanhamento do NAI? Eu vou responder e depois as meninas completam. Ok. Clara, a gente reluta muito em falar sobre terminalidade específica, sabe? Porque quando a gente fala em terminalidade específica, você ali dá um ponto final na vida escolar daquele estudante. Então, quando se fala em terminalidade específica, é para aquele aluno que tem múltiplas deficiências. Ela tem deficiência física, ela tem deficiência intelectual, então são múltiplas deficiências para você justificar a terminalidade específica, né? Porque aquele aluno que também não tem nem mobilidade, que o raciocínio lógico dele é super comprometido. Então, falar em terminalidade específica é você já prever que aquele aluno não tem nenhuma chance de formar, né? de ocupar um espaço no mercado de trabalho. Ou pode até ser que ocupe, mas com a terminalidade específica é quando meu aluno, assim, nós fizemos, ele não tem chance. Então, assim, ele terminou o estudo, ali o ensino fundamental ou ensino médio, aí você fala, esse aluno não tem condição de dar continuidade, aí você vai dar você não vai dar um diploma para ele, você vai dar uma declaração ali, que a gente ainda uma discussão, porque isso nunca aconteceu nos institutos, mas já acontece em outras instituições. Muitas vezes eles pegam, dão um diploma, né? No histórico, eles vão registrar isso. O aluno, o estudante, ele passou pela terminalidade específica por causa do comprometimento intelectual, físico, motor, né? Não estando apto a dar continuidade aos estudos, né? Então, ele não está apto para, se ele quiser frequentar o ensino superior, de frequentar. Quanto ao AE, ele tem direito ao AEE, e no ensino superior também tem o direito ao AEE. E o aluno, e a gente acompanha o estudante, tanto do ensino médio quanto do ensino superior. O NAPNE nosso acompanha, né? O NAPNE de cada instituição acompanha esse aluno. A certificação diferenciada, que também há uma certa relutância, mas que também pode acontecer, essa certificação diferenciada, ela vai voltar mais para a formação técnica. O aluno, o estudante, ele vai conseguir, poderá conseguir formar nas matérias propedêuticas, né, matemática, ciências, etc. E a questão da formação técnica é que pode se comprometer. E como é que eu vou saber se ele vai receber essa certificação diferenciada? No preenchimento do PIA e nesse processo formativo escolar desse aluno, por isso a importância do preenchimento do PIA, porque eu só posso justificar a certificação diferenciada e afirmar para você, esse aluno ele fez o curso técnico em agronomia, mas a partir do percurso escolar, nós, professores, juntos, nós identificamos que ele vai sair com a formação para lidar com a criação, por exemplo, de animais. Ele não vai sair com a formação para lidar com a lavoura. Eu estou falando assim, mais ou menos, que eu não conheço o currículo do ensino técnico, mas eu acho técnica agrícola, mas eu acho que deve
lidar um pouco com animais, com agricultura. Por quê, gente? Porque, por exemplo, agricultura, se ele vai lidar, por exemplo, com agrotóxicos, e a gente que trabalha no curso técnico técnica agrícola, e eu sei do que um agrotóxico pode causar para ele, para a plantação, para o solo, será que eu vou formá-lo para essa competência dele saber medir, porque eu sei que tem toda uma medição, né, que ele tem que usar, porque senão, se for mais, pode comprometer a lavoura, se for menos, não vai ter efeito nenhum. Então, assim, quando a gente fala da certificação diferenciada, nós só vamos poder emitir essa certificação depois que eu tenho os 3 PIA, que é primeiro, segundo, terceiro ano. E isso também, se a gente flexibilizar o tempo dele, ele não vai fazer o curso em 3 anos, ele pode fazer o curso em 6 anos. Isso já consta lá no regulamento, no projeto pedagógico dos cursos, né, que nós já olhamos lá e já identificamos isso lá. Então, assim, nós preferimos, quando falamos de certificação e terminalidade específica, poder emitir um parecer sobre isso ao final do percurso escolar dele, né? Porque nesse processo, porque às vezes no início eu já emito um conceito sobre aquele menino, e no decorrer sobre aquela aluna, e no decorrer do processo, olha esse aluno me trazendo novidades que eu não esperava, né? Olha ele ultrapassando barreiras, olha ele aprendendo coisas que eu achei que ele não ia aprender. Afinal de contas, o cérebro da gente está sempre em movimento, a gente está em movimento. Então, é impossível a gente chegar e já determinar alguma coisa. Pode ficar à vontade. Obrigada. Não, professora, a nossa preocupação também, né? Sou do Instituto Federal, tenho colegas aqui lá de São Paulo, né? Atualmente eu estou na diretoria de ações inclusivas, né, que tem o NAPNE também, né, tenho colegas aqui do NAPNE, do IFSP, e realmente nós estamos trabalhando também, né, em várias frentes, né, a cota, acessibilidade no processo seletivo, a gente tem o plano de estudo individual, né, o PEI, eu não sei se de vocês, que é o PAI, né, que você está falando, e entre outros também a terminalidade específica, né, e certificação diferenciada, não que a gente muito a favor, pelo contrário, não seja o contrário também, mas a gente está discutindo muito isso, justamente isso, porque de repente você acaba tolhindo ele no mundo do trabalho, né? Mas assim, como está na legislação, nós temos que fazer documento, era isso que a gente queria também entender da parte de vocês. Então, assim, que a gente sabe, tem que ter uma AE, aí uma outra, né, depois no final, se dá para falar ou não, a gente também está com dificuldade de contratar, e a nossa dúvida ficou nesse sentido também, se o profissional, né, tem que ser o professor de AE, ele vai atuar, por exemplo, no ensino médio ou no técnico, e pode atuar no superior, ou também no superior tem que ser o NAI, ou pode ser o AE também, né? Claro. E aí... Oi, desculpa. Obrigada, Não, gente. é só esclarecendo que o que a Sol falou, né, de forma assim, resumida, assim, que para aplicação, né, de uma certificação diferenciada ou terminalidade específica, é necessário que a instituição, né, os docentes ali, esgotem todas as possibilidades em relação a esse aluno. Então, sobre a sua pergunta, né, esse aluno, para emitir uma terminalidade específica, ele precisa ter necessidade de professor de apoio, é obrigatório? Obrigatório não é, né? Às vezes é um aluno que tem ali, né, sua autonomia, sua independência, no entanto, cognitivamente, ele é um que não acompanha, né? Que não tem ali o mesmo nível da turma. É obrigatório? Não é. No entanto, tanto profissional de apoio, né? A temporalidade flexível, a dilação de prazo, tudo isso faz parte da gama, né, de recursos que a gente tem que esgotar
até chegar a essa conclusão de que esse aluno ele não conseguiu, né, ali as habilidades mínimas para aquela profissão. No entanto, a gente vai perceber que uma coisa, ela geralmente vai estar diretamente ligada à outra, porque, como eu falei, tanto a certificação diferenciada quanto a temporalidade específica, ela vai, normalmente, ser direcionada a alunos com uma deficiência muito grave, né? Então, assim, se é um aluno que ele já tem uma deficiência múltipla, né? Ele necessita ali de um monitor, de um acompanhamento mais próximo, né? Ele já teve, né, todo o seu percurso escolar, desde a educação infantil, fundamental, ele já teve esse profissional com ele. Quando ele chegar na nossa instituição, né, que é ali de nível médio e superior, ele vai ser uma demanda natural dele, né? Normalmente, esses alunos, né, eles vão ter essa demanda natural do profissional de apoio, né? Porque muitas vezes, se há uma deficiência grave, ela vai demandar esse profissional. Então, uma coisa geralmente vai estar ligada à outra. Então, mas no sentido que só falou, a gente só percebe isso ou vai direcionando a isso ao longo do processo. E assim, uma decisão que precisa ser muito bem documentada, né? Não é a gente receber o aluno, perceber que ele tem uma deficiência grave e já falar assim, isso aí já vai receber uma certificação diferenciada, não vamos preocupar com ele, não. Não é bem assim, né? Tudo tem que ser muito bem documentado. Todos os recursos, todas as estratégias que foram utilizadas têm que estar descritas no PIA, né? Os objetivos, não alcançou, por que não alcançou, o que foi feito para ele não ter conseguido, né? E isso ao longo de todo o curso, de todo o semestre, que isso for sendo realizado. Então, ou a gente só percebe isso ao longo do processo ou ao final dele, né? Que aquele aluno realmente vai ser direcionado a isso. Mas, assim, é algo muito difícil de acontecer. É um direito, né? Mas é algo difícil de acontecer porque esses estudantes com deficiência, às vezes, eles nos surpreendem. E a gente, às vezes, tem também uma forma de olhar para eles e sempre exigir o que muitas vezes a gente não exige, né, de um aluno tipo. Muitas vezes, assim, a gente compreende, né, por exemplo, não tenho deficiência nenhuma, no entanto, eu não dou conta de todas as áreas das minhas formações, né? Tem áreas ali que eu tenho um pouco mais de facilidade, outras áreas eu gosto mais e por isso me identifico. E com aluno com deficiência vai ser a mesma coisa. Tem áreas que eles vão ter uma dificuldade enorme, outras áreas que eles não vão se identificar e aí vai ter mais dificuldade, né? Para além da sua deficiência. Então, a gente tem que ter um olhar humanizado e um pouco mais claro em relação a isso, né? Não exigir, né, que se saiba de absolutamente tudo que está ali, né? Em algum momento algo, né, a gente vai direcionar, vai ser mais fácil, outra coisa a gente vai fazer o mínimo possível, e vai ser nesse sentido. Certo. Muito obrigada, Nida. Obrigada. Vou passar a palavra agora para Maria Patrícia, que levantou a mão, e na sequência tem a colega Marlenice, também, que manifestou. Boa noite. Boa noite. Vocês me escutam? Eu sou Patrícia, sou do IF Sertão. E aí, quando eu vi o card da divulgação de vocês, né, eu fiquei interessada em participar. Pena que eu cheguei um pouquinho atrasada, perdi o início. Mas era sobre a certificação diferenciada, sabe? A gente está aqui construindo um documento que para tratar justamente dessas questões, adaptação, flexibilização e uma das coisas que a gente parou foi na certificação diferenciada e na aceleração, para aqueles alunos que têm altas habilidades e superdotação.
o que eu queria saber de vocês que estão fazendo esse trabalho é se quais seriam as leis mais recentes em que vocês encontraram, né, um amparo legal sobre certificação diferenciada, para ver se vocês têm alguma novidade aí, assim, que a gente não tenha conseguido encontrar, e sobre a aceleração, se vocês também já lidaram com alguma situação de algum aluno com altas habilidades, superdotação, que tiveram que fazer essa aceleração, né? Porque vocês falaram aí justamente dessa questão da antecipação dos estudos, mas essa antecipação, ela está atrelada à aceleração, no caso do aluno também concluir, eu não sei se vocês falaram e fui eu que não cheguei posteriormente, e se foi, desconsiderem a pergunta, tá certo? Eu vou falar aqui sobre antecipação de estudos e aceleração de estudos. São duas coisas diferentes, né? Quando a gente fala aqui de antecipação de estudos, é aquele aluno com altas habilidades, né? Ele chegou, ele está incluído lá naqueles alunos que a lei ampara, né? Como pessoas com deficiência, então ele tem altas habilidades, então ele vai além da turma, né? Então ele está numa turma, o professor está lá trabalhando função, ele já está lá na frente, ele já sabe tudo sobre função. Quando você fala de aceleração de estudos, aí já é outra coisa. É aquele aluno que tem defasagem, né? Nos estudos, por exemplo, ele tem uma idade de 17 anos, chega na escola, e aí nós vamos dar uma prova para ele, para ver o que ele já sabe, para a gente colocar esse menino numa série que mais se adapta a ele. Então, são coisas, na hora que você lê a LDB, você vai lá nessa parte de aceleração de estudos, e quando a gente fala aqui de antecipação de estudos, a gente está falando das pessoas com altas habilidades. Quer completar aí, Aline? Sim. Sim. Está sem som, Aline. Fechada, Aline. Seu microfone. Vocês me ouvem agora? Sim. Sim? A conexão caiu aqui, mas a pergunta foi da Maria Patrícia, perguntando sobre a legislação, é isso? Aí eu não vi a parte que você falou, foi sobre a aceleração. Ela perguntou quais legislações que nos amparam. Ah, sim, entendi. Então, nós temos, né, a própria LDB, que é uma das primeiras que vem falar sobre isso, quando ela fala lá da temporalidade flexível, ela traz essa possibilidade, sabe, Patrícia, da gente tanto aumentar quanto diminuir o tempo, né? Tanto dilatar quanto acelerar, antecipar os estudos. E aí, além da LDB, nós temos algumas resoluções, que nós colocamos logo no início lá, algumas resoluções, do CNE, que é do Conselho Nacional de Educação, e temos também o próprio decreto 7.611, que fala muito desse atendimento para esse público, né? Que é dessa necessidade. O decreto 7.611 de 2011 também é uma legislação. E agora nós temos aquela que é primordial, que é a LPI. Quando a gente vai lá na LPI, nos artigos lá 28, a gente fala lá das adaptações razoáveis, lá está muito... Olha, você podia voltar lá na primeira... De 2011, isso. Aí, quando a gente pega a LBI, que é a 13.146 de 2015, ela fala das adaptações razoáveis,
E aí, dentro dela, ela explica o que são adaptações razoáveis, que é essa possibilidade, né, esse serviço, essa gama de serviços, que a gente pode antecipar, pode dilatar, pode adaptar. Então, todo esse percurso a gente encontra lá dentro da LBI. E também temos o parecer de 2019, que ele está em discussão, mas ainda não foi revogado, e se for, vai ser algo também nessa perspectiva, porém está sendo ainda discutido, que é o parecer 5 de 2019, que ele fala de uma forma mais elucidativa, inclusive mostrando ali o passo a passo de como acontece, como que deve acontecer a certificação diferenciada. Então, são as legislações, aí dentro do nosso documento nós citamos vários outros, mas as principais são essas, que nos amparam no momento, as quais a gente elaborou o nosso documento, o regulamento de flexibilização e adaptação curricular. As principais são essas. Patrícia, nós vamos. Essas resoluções e pareceres que você quer que socializa, aí depois você pode deixar seu e-mail que a gente manda para você. Mais alguma pergunta? O documento, Patrícia, ele está disponível no nosso portal, no site do IFNMG, e você poderá ter acesso a ele lá. Mas, se ficar mais fácil, a gente pode disponibilizar no seu e-mail também, viu? Só antes de passar a fala aqui para a colega Marlenice e posteriormente para o Breno, Nayara, Soraya e Aline, né, a Aparecida e a Gisele, elas falaram que estão gostando muito, né, das falas, e elas querem saber se a gravação da reunião pode ser compartilhada, né, com elas, para que elas possam enviar, né, e compartilhar com seus colegas, né, inclusive a Aparecida, ela é do Instituto Federal de Rondônia, e tanto ela como a Gisele gostaria de ter a gravação desse momento disponibilizado para elas. Pessoal, eu conversei com aqui o pessoal da comunicação e eles falaram que vão postar para a gente no site. Aí, até no final dessa semana, a gente vai estar postando no YouTube. No canal do YouTube, vocês podem acessar lá. Até na sexta-feira já vai estar disponível. Bom? Dá um endereço fica mais fácil para elas? É o YouTube, FNMG Januária? Isso. Eu vou colocar aqui. Viu? Que aí fica mais fácil para todos acessarem do que enviar o link. Ok, respondido. Marlenice, fique à vontade. Então, gente, boa noite. Eu trabalho no Campus Januário, como pedagoga. É o seguinte, sobre a questão, lá naquele slide onde tem a terminalidade específica, as ações que podem ser feitas, aí eu queria ver como que a equipe, né, todos que pensaram o documento, pensaram sobre essa questão de dilação de prazo, porque no campus eu já tive experiência com a aluna, que a gente tentou fazer a dilação de prazo, né, de fazer algo diferenciado para ela, porque quando ela frequentou o primeiro ano, ela teve alguns apoios, né, dos colegas da sala, ela se sentiu bem acolhida mesmo, e teve um rendimento bom, né, parcialmente, só que ela foi reprovada. E aí, isso aí já tem tempo, viu, gente? Foi de antes da pandemia, essa experiência. Aí, o que aconteceu? Aí, ela foi repetir o ano. No que ela foi repetir esse primeiro ano, ela já não se sentiu motivada. Por mais que a gente tentou, né, dilação de prazo e outras adaptações, ela não se sentiu mais incluída. Então, eu queria ver como que a equipe pensou essa questão de dilação de prazo, porque, na minha visão, não pode ser repetir o ano, não pode ser a reprovação. Aumentar, porque pode ter interpretação que esses 6 anos, é que ela pode ficar 6 anos, então ela pode repetir de ano. Essa é uma questão. E a outra questão que eu queria colocar, que o documento é louvável mesmo, a gente se sentia muito assim perdida sem esse documento.
vai ajudar bastante, mas eu queria frisar o seguinte. Da mesma forma que a gente tem que ter o cuidado de não desistir do aluno que tem deficiência e já ir aplicando, por exemplo, uma terminalidade específica, algo diferenciado, a gente tem que ter cuidado também a partir de agora, né, com os alunos que não têm deficiência, mas vão precisar de alguma adaptação. Tá certo, que é uma adaptação de pequeno porte, igual tem uma aluna agora, que ela tá assim, ela tem muita ansiedade e tal, não está conseguindo acompanhar os conteúdos, então ela vai precisar de alguma adaptação. Ela falou, Marlene, lá em casa eu consigo pegar e revisar. Então, assim, era um caso, por exemplo, da gente trabalhar mais com estudo dirigido para ela, então é uma adaptação. Mas aí a gente vê o seguinte, que a partir do documento e antes do documento, na hora que a gente fala com o pessoal assim, vamos fazer tua adaptação, já vem aquela fala, ela é do NAPNE? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado bastante, porque não elimina essa atenção também para os que têm necessidade específica e não têm deficiência, porque a inclusão, né, gente, é para todos, né? A inclusão vem para atender todo mundo, não é só os que têm deficiência. Então, eu queria que a gente tivesse esse cuidado e queria ver como que a equipe pensou nessa questão de dilação de prazo, né? Esse 6, né, aumentar o prazo pode ser interpretado como poder ser reprovado, repetir, né? Eu acho que uma dilação de prazo vem justamente para amenizar essas questões de repetência, né? Sim. Então, Marlene, são duas questões. Eu vou começar, depois as meninas fiquem à vontade, tá? Para complementar. Com relação a estudante, né, que não tem deficiência, que não se encaixa aqui nesse público, desse documento, que não é amparado legalmente para esse procedimento que nós estamos falando aqui, independente dela ter ou não a deficiência, ela é a nossa aluna. Então, a responsabilidade da instituição também prover para ela o acesso ao currículo, o acesso ao conteúdo. Tudo isso aí é importante. Por que aqui a gente delimitou? Porque nós estamos tratando de um público específico. No caso, o que acontece? Chega-se muitos alunos com outras especificidades, como, por exemplo, a questão do transtorno de ansiedade, com esquizofrenia, e a gente entende que a escola tem outros setores que podem acompanhar. Por exemplo, o núcleo pedagógico. Se tem um aluno que tem ali dificuldade de aprendizagem, quem vai acompanhar é o pedagógico. Se tem um aluno lá com essa questão da ansiedade, precisa de ter ali um estreitamento com a equipe da psicologia, com a equipe docente. O NAPNE pode auxiliar? Pode, mas ele não vai puxar o carro porque não é público do NAPNE. Então, precisa de sugestões de adaptação, não tem problema nenhum. De repente, ali o colega do NAPNE consegue auxiliar, chama uma reunião. Pode participar? Pode, mas não é o NAPNE que vai puxar esse carro, porque a gente tem esse público delineado, tanto aqui nesse documento, quanto no próprio documento do NAPNE. Agora, essa aluna vai ficar desamparada? Não. Mas é necessário, sim, pensar esse procedimento de adaptação, de adequação com ela. É claro que nós vamos pensar nos termos que a legislação prevê, nos termos que é possível para ela. Igual, por exemplo, se ela tem um transtorno de ansiedade, é possível fazer flexibilização de tempo, temporalidade flexível para ela? A legislação fala que não. Porém, a gente pode adequar de outras formas. E como que pode ser feito isso? É uma discussão com toda a equipe que acompanha ela, que vai ser o pedagógico, docente, coordenação de curso, direção de ensino. Então, isso aí é todo um percurso que precisa ser feito. Essa aluna, o fato é que ela não pode ficar desamparada. Esse é um ponto, né? Então, o público desse documento, o público do NAP, ele é muito específico e muito delineado. O que não significa que a gente não pode colaborar, pode. Porém, a gente não vai puxar o carro. Porque acontece muito de chegar alunos com algumas doenças, leva para o NAPNE. Alunos com ansiedade, leva para o NAPNE. A gente precisa de delinear, porque o público do NAPNE, ele é muito específico e requer muito estudo para a gente atender com maestria. E, às vezes, a gente fica com dificuldade. Então, esse é um ponto. Agora, quando você fala assim da dilação de prazo, se a gente pensou como que tem que ser, excelente pergunta.
É diferente a dilação do tempo, a flexibilidade, essa temporalidade é muito diferente da repetição. Porque quando a gente flexiona, quando a gente dilata esse prazo, ele não vai ficar repetindo. A gente vai reduzir. Por exemplo, vamos pegar aí um aluno do técnico. Eu vou falar aqui, gente, assim, são sugestões, porque eu não estou aqui com matriz curricular de nenhum curso. Mas vamos pegar aí um aluno do técnico que tem 21 disciplinas. O que significa essa flexibilização do tempo? É que em um ano, ele vai fazer, por exemplo, 8, 9 disciplinas, e no ano seguinte ele faz as outras restantes. Então, ele não está repetindo de ano, ele não teve uma repetência, ele flexibilizou. Ele teve um tempo maior para fazer. Eu fiz isso aqui. Mas aí terminou o primeiro ano em 2 anos. No segundo ano, ele já teve maturidade, já desenvolveu mais, já pegou, né? Como que é esse processo, porque chegou no instituto, tem toda essa mudança, essa alteração. Aí, no segundo ano, vamos avaliar, ele precisa de flexibilizar de novo? Ou nós vamos tentar já o currículo integral mesmo? Como que vai ser? Então, tem essa diferença. Não é a repetência, é a flexibilização, é a divisão para que fique mais tranquilo. E lembrando, gente, que a gente não está aqui, não é facilitando para aluno, que a gente, às vezes, a gente fala assim, nós vamos facilitar. Não é. Nós vamos adaptar, nós vamos acessibilizar, porque nós vamos respeitar o tempo, né, desse estudante e tudo, e vamos fazer de acordo com a legislação, de acordo com as nossas possibilidades. Então, são duas coisas. Aí eu não sei se ficou de forma elucidativa, mas as meninas podem complementar, e caso você não tenha se sentido contemplada, Marlenice, por favor, pode voltar a indagar. Excelente, Aline, você respondeu sim, no sentido que eu queria só confirmar isso com todos que a gente, né, que está aqui presente, para a gente ter esses cuidados, que a gente vai ter esse tipo de interpretação da agora em diante. Inclusive, essa questão da flexibilização, não, da dilação de prazo, por exemplo, eu não sei, eu acho que vocês não terminaram ainda de ver o documento, não sei se lá na frente vem falando, geralmente a família, eles têm uma certa resistência. Aí eu também não sei como que vocês pensaram, né? Se isso aí a escola avalia e decide, ou vai ter, né, ter o aval da família dizer, porque tem família que não concorda, prefere que o aluno repete como os outros e continua. Não sei se vocês estão me entendendo também. Sim, Marlenice. Inclusive, a gente não colocou não só a família, porque a gente entende que o aluno também, ele é o protagonista da sua própria história. Então, ele precisa dizer para a gente isso. Mas a escola, ela vai apresentar essas possibilidades, porque pode acontecer, de início, assustar, mas como assim um curso que era em 3 anos? Olha, se a gente chegar falando isso, eu mesmo ia querer. Aline, o curso seu, que é em 2 anos, você vai fazer em 4. Eu não ia querer, mas é a forma da gente explicar. E também entender que se flexibilizou 1 ano, o outro não é automático, é uma avaliação. Então, ele pode fazer em 3, pode fazer em 4, pode fazer em 5. E aí você perguntou, tem que ter sim a anuência da família, se for menor, e tem que ter sim a anuência do estudante. Essa é a principal. Né? A escola pode propor, mas tem que ter a anuência. Né? A gente, no documento, prevê isso. Inclusive, tem lá todos certinho os anexos, como que deve ser feito, a assinatura. Sim, e só a nível de exemplo, tá, Marlenice, na nossa instituição, o Campus Montes Claros, ele já aconteceu, né, processos de dilação de prazo, né, acho que 2 ou 3 alunos que passaram por lá, e tiveram muito sucesso. Realmente, algumas desses recursos, dessas metodologias aí, tem alguma resistência, muitas vezes, né, por parte da família. No entanto, durante todo o processo, né, a dilação de prazo é um processo, né, e vocês vão ter acesso, né, ou já tiveram acesso ao documento, ele tem aí todos os anexos, né, e a família é chamada a construir junto, né, e a entender também, a discutir as necessidades daquele aluno, né, porque a gente tem
né, na nossa instituição, a preparação técnica, né? Então, ela precisa ser feita, né, de forma eficaz ali, para que o aluno tenha conhecimento mesmo, profissional, em relação ao curso que ele escolheu. Então, geralmente, quando a gente chama a família, né, tem uma entrevista, né, para a construção do PIA. Então, quando a família é chamada a construir junto, às vezes o sucesso, né, de lidar com essa resistência é maior. Coisa que eu queria falar também, gente, que muitas vezes na nossa ansiedade o aluno já chega e a gente já vem com essa ideia, vamos flexibilizar o tempo, vamos estender o tempo, que esse menino não vai aprender e tal. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também, né? Vão deixar o aluno entrar, deixar o aluno se adaptar, vamos conhecer esse aluno e para depois a gente vir com essa proposta, né? Então, eu acho que nós também colocamos isso lá, né? Vamos primeiro conhecer esse aluno, né? E ali 1 mês por ali, 2 meses, a gente vê que esse aluno está com muita dificuldade de estar acompanhando os conteúdos, as várias disciplinas. Aí eu vou chamar a família, vou ter uma conversa, nós vamos registrar tudo em ata, nós vamos saber se eles concordam, vamos explicar o motivo, o tanto de disciplina que tem, o que é que esse menino vai fazer nesses horários vagos, que ele não vai estar dentro da sala de aula, onde ele vai estar, com que professor, com que nós também temos aí o regulamento de monitoria para quem não é daqui do Instituto, se o monitor vai poder estar com ele naquele horário, se tem alguém no NAPN, se ele tem o profissional AEE. Então, a gente tem que ter todo um cronograma assim, já estipulado para a gente apresentar à família, né? Não é só eu flexibilizar o tempo, é eu saber e ter bem claro o que eu vou fazer com esses tempos que esse menino vai estar fora de sala de aula, né? Então, assim, é tudo bem planejado para não aparecer, não ser uma coisa solta e a família assustar com isso. Mais alguma coisa? Dando continuidade, o Breno Júnior, apesar, ele já colocou a pergunta aqui no chat, mas talvez você queira fazer a pergunta, de forma oral. Fique à vontade, viu? Boa noite, pessoal. Meu nome é Breno, obrigado, Anderson. Eu sou do IFMG Campus Avançado Arcos, e além da dúvida que a gente colocou aí no chat, eu tenho algumas outras dúvidas. Algumas a Aline já até foi muito clara, assim, mas eu só queria detalhar algumas questões que não ficou muito claro para nós, né, o que a gente tinha colocado no chat, que é a diferença entre a certificação diferenciada e terminalidade específica. Pelo que eu entendi, uma é consequência da outra, seria isso, né? Primeiro a terminalidade específica, depois a certificação diferenciada, no caso. E outra questão que a gente tem, por exemplo, aqui no campus, como a Aline tinha colocado, a gente tem muitos casos de alunos com necessidades específicas em decorrência de demandas da saúde mental, por exemplo, crise de ansiedade, síndrome do pânico, que não se enquadram naqueles perfis específicos de acompanhamento do NAPN, né? Então, a gente acolhe, a gente dá o suporte, mas a gente não elabora o PIA desses alunos, né? Seria só para registro de atendimento, registro de acolhimento. Legalmente falando, então a gente não precisa elaborar o PIA desses alunos, né? Que têm necessidades específicas em consequência de demandas da saúde mental, de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. A gente vai elaborar o PIA só daqueles alunos que têm transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, DI, que estão enquadradas na tipificação específica do NAPN, não é isso? E essa clareza, essa questão não ficou muito claro para nós da diferenciação entre a terminalidade específica
e a certificação diferenciada, se uma é consequência da outra. Então, Breno, né? Se não me engano, desculpa. Isso, exatamente. Só antes de iniciar a sua resposta, Maria Patrícia e demais colegas que solicitaram a documentação, a colega Ursulina colocou aqui no chat o link que tem acesso a todos eles. Tanto esse regulamento que nós estamos discutindo, tem o nosso regulamento NAP, de monitoria inclusiva. Então, nesse link aí, que vai dar acesso à nossa página do NAI e, consequentemente, ao nosso portal, vai ter toda essa documentação, vocês podem acessar lá. Sobre o PIA, o que acontece? Quando a gente fala do preenchimento do PIA, que é a responsabilidade do NAPNE puxar o carro, é esse público aqui. Porém, não é impeditivo que os outros setores preencham, porque se é um aluno que precisa de um acompanhamento, de algo minucioso, nada impede que haja o preenchimento desse aluno que tem transtorno de ansiedade, porque isso é uma ocorrência muito grande, né? Que tem ali depressão, porque o PIA é um documento, o PIA ou o PEI, né? Como em algumas regiões são chamadas, é um documento que traz ali o retrato do percurso do nosso estudante. Então, não é impeditivo. Qual que é a diferença? Não é responsabilidade do NAPNE puxar, acompanhar esse preenchimento, ele ir lá e ficar falando assim, olha, não preencheu, porque a responsabilidade é esse aqui. Inclusive, nós temos instituições na nossa rede que é preenchido o PIA do aluno que é indígena. Por quê? Ele chega, ele tem que passar por um processo de adaptação, é uma nova cultura, é uma linguagem diferente, está fora da língua materna, então também pode preencher para aluno indígena, pode preencher para aluno negro. Então, essa intersecção, ela acontece. Não é impeditivo. Porém, o que a gente está delineando, o que é a responsabilidade aqui do NAP? Mas é interessante, sim, a instituição ela criar essa cultura, porque é um documento super importante que traz todo esse retrato, né? Então, quem é que vai puxar aí o preenchimento? É quem é que está puxando o acompanhamento do aluno lá com transtorno de ansiedade, com transtorno de depressão. Aí, cada instituição vai ter essa autonomia aí. Aqui na nossa instituição, acredito eu que o setor que faz lá assistência estudantil, onde está lá lotado psicólogo, né? Mas aí isso não está delineado. No caso que a gente falou, né, focou muito do público do NAPNE, que é o que o NAPNE deve puxar. Mas não é impeditivo que haja preenchimento. Porém, eu, enquanto NAPNE, não vou lá ter essa responsabilidade de ficar, olha, eu preciso preencher, eu preciso de acompanhar, né? É claro que a gente vai estar trabalhando em conjunto. Agora, eu vou passar depois para as meninas complementarem, porque elas são bem feras nisso, tanto Sol quanto Nai, só falar, né, dessa diferença da certificação diferenciada e da terminalidade específica. Uma não é em consequência da outra. O que acontece? A terminalidade específica, inclusive, é uma analogia que foi trazida lá da LDB, que na LDB ela fala do ensino fundamental. Né, se vocês observarem, lá fala assim, são deficiências graves, né, múltiplas, graves, salvo. Então, tem toda essa ressalva. Aí foi trazida de lá para o ensino profissionalizante. E como é que aconteceu isso? Diante dessas intercorrências, aí foi feita uma consulta, o Conselho Nacional de Educação, ele fez essa possibilidade de aplicar a terminalidade específica. Qual que é a diferença de uma para a outra? No caso da terminalidade específica, como as colegas elucidaram, né, a gente vai parar o percurso do nosso estudante. Ele vai receber ali uma certificação de terminalidade que ele fez somente aquilo ali. Ele não vai ter concluído o ensino médio, ele não vai ter concluído o ensino técnico. Então, em decorrência disso, ele não pode progredir, por exemplo, para o superior. No caso da certificação diferenciada, ele vai concluir o ensino médio e ele vai ter a diferenciação na sua parte técnica. Vou dar um exemplo. Aluno de informática. Ele fez, né, todo o ensino médio, mas chegou na parte técnica, entendeu-se que ele não alcançou, com todas as possibilidades, com todos os recursos, ele não alcançou essa formação técnica no todo. Que é aquilo que a gente discute. Quem é que alcança no todo? Né? Mas chegou nesse aí, ele não alcançou, entendeu que ele
dentro da informática, ele está apto para manutenção de computador. Então, ele vai receber a certificação do médio, ele concluiu o médio e está apto a atuar como manutenção de computador. Então, ele tem ali uma certificação diferenciada. Ele não recebeu ali, entendeu? Aí tem essa diferenciação. Então, tem a terminalidade, ela não é a sequência e nem consequência da certificação diferenciada. Mas acredito que as meninas poderão complementar e deixar mais elucidativo. Ficou muito claro, Aline. Eu só queria esclarecer só um ponto. Que esse documento que a gente está discutindo aqui, ele trata da adaptação, flexibilização curricular, né? Nós temos um outro documento, que é o regulamento dos NAPNs, né? E qual que é a diferença? Porque o regulamento do NAPN, ele vem tratar, né, de toda a estrutura e funcionamento e dos atendimentos, né, os alunos, né, possível público do NAPN. E a legislação atual, né, mais atual, ela já acrescentou aí, né, que alguns transtornos já são públicos, né, da educação especial. No entanto, essa legislação muito específica, né, que trata de certificação diferenciada de terminalidade específica, ela é direcionada só para deficiências, né? Ou seja, transtorno é diferente de deficiência. Então, como na nossa instituição a gente usa o termo necessidades específicas é um termo muito amplo, né? Um estudante com necessidade específica pode ser N situações, né, que não têm relação com deficiências. Então, por isso, a necessidade de ter discriminado aí, né, de ter relacionado para qual público é o direcionamento desse regulamento. No entanto, o NAPN pode atender, né, alunos relacionados a outros transtornos, né, a outras necessidades específicas. Pode, né, o nosso regulamento do NAPN, ele ficou, sim, né, deu essa amplitude em relação a isso, ao recebimento, né, e acompanhamento desses alunos. No entanto, para determinados, né, recursos e metodologias, e no caso aqui em específico, né, algumas adaptações, ela só vai ser direcionada para alunos com deficiência. Por isso, nesse regulamento, ele está discriminado dessa forma, tá? Clara, ela pergunta se a terminalidade é decidida em que tempo do processo. Clara, o tempo é o percurso de formação. A gente vai decidindo nesse percurso. Quando a gente reúne ali com os professores, que eles vão preencher no PIA, esse professor ele vai detectando, principalmente o professor lá do técnico, como é que está sendo esse percurso formativo desse aluno. E ao transcrever isso lá para o PIA, a gente chama PIA aqui, aquele documento que é o plano individual do aluno, que esse plano ele vai registrando os avanços desse aluno, e o que deu certo, o que não deu certo, o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu. Então, é só ao final desse processo de formação, que pode ser 3 anos, 4 anos, 5 anos, é que juntos eles vão decidir. Não é só uma pessoa, não é o NAPN que vai falar isso, mas todos os professores, junto com o NAPN, junto com o pedagógico, e eles vão assinar um documento dando essa certificação, porque é uma responsabilidade de todos aqueles que estão envolvidos no processo. Inclusive, esse aluno pode questionar isso judicialmente, ele pode não concordar com isso, com essa certificação diferenciada, ir na justiça e questionar por que você está me dando uma certificação diferenciada dos demais. E como que você vai e como que a gente vai garantir isso legalmente? Através do PIA, porque lá vai estar todos
todos os registros de tudo que foi feito para que esse aluno caminhasse e desempenhasse de forma satisfatória, né? E se o meu PIA está lá preenchido corretamente, né? Todo esse processo, eu adaptei essa atividade, adaptei assim, eu peguei o meu currículo e adaptei para ele, priorizei esses conteúdos. Então, a partir dessa priorização, ele aprendeu isso, então ele sai apto para desenvolver essa e essa atividade. E isso tem que ser muito claro, porque a gente está lidando com a vida do aluno, entendeu? E eu não posso ali, de repente, falar que ele não tem competência sem eu ter registrado isso de forma satisfatória e poder comprovar isso legalmente. Então, quando a gente toma junto esta posição desse aluno, ter ou não essa terminalidade específica, ter ou não essa certificação diferenciada, é uma posição, é uma atitude que todos que passaram ali por esse processo de formação desse aluno vão se responsabilizar e vão responder por isso. Entendeu? Pessoal, antes de passar a palavra para Maria Patrícia, que já está com a mão levantada aí já tem um tempinho, e ler a pergunta da Ivonete Castro, gostaria só de lembrá-los que o professor Diego inseriu aí o link referente à lista de presença, viu? Então, eu peço para vocês, por gentileza, que assinem a lista de presença para que possamos emitir os certificados, viu? Todos os participantes, independente se é do Instituto do Norte de Minas ou de outros institutos federais e outras instituições, enfim, todos que estão participando do evento, fiquem à vontade para poder assinar, né, a lista de presença e, posteriormente, nós emitimos os certificados, tá ok? E, dando continuidade, Maria Patrícia, fique à vontade, viu? Eu só queria fazer um adendo na fala de Aline, lá atrás, quando ela falou um pouco, né, bem claro, mas eu queria ainda reforçar, porque eu acho que a gente precisa reforçar essa fala, ecoar enquanto rede, para a gente começar a unificar nossos discursos enquanto institutos federais, né, fortalecer, que é essa questão que até colocaram no chat, e o TDAH não faz parte, que é de a gente sempre frisar, né, quem é o público da educação especial, que é o que está garantido por lei, e que alguns transtornos, eles não são de responsabilidade do NAPNE, mas é como bem a Aline pontuou, mas não é por isso que a instituição não vai olhar para esses alunos e pensar junto com os demais setores, setor pedagógico, setor da assistência. Aqui chama assistência à saúde, que é onde fica psicólogo, assistente social, a nutricionista, vários profissionais, né? Mas que a gente tente sempre trazer essa fala, né? Porque senão, daqui a pouco, a gente vai estar assumindo o que não é nosso, que é da saúde, e que a gente não vai dar conta dentro da instituição, no contexto educacional. Então, eu também gosto muito de frisar essa fala, né, a Aline pontuou muito bem, de que a gente precisa ter sempre esse olhar e esse cuidado, que algumas demandas, algumas situações, vai ser intersetorial, vão estar interligados, né, porque, por exemplo, se a saúde desse sujeito vai bem, desse aluno, desse estudante, lógico que ele vai conseguir progredir bem, né, se a saúde não vai bem, a gente já sabe que, independente disso, ele vai ter um caimento aí no seu rendimento escolar. Mas que a gente não assuma o que não é nosso, que é da saúde em relação aos estudantes com deficiência, que permaneça na saúde, porque nós não vamos dar de conta. Né? A gente precisa dar de conta do que é pedagógico, do que é institucional. Eu estou fazendo essa fala, gente, porque aqui, não sei no campo de vocês, né? Eu falo pelo meu. Às vezes há esse equívoco nas falas. O aluno está com um problema de esquizofrenia. É o NAPNE que tem que resolver. Não, gente, calma, não é assim.
né? A esquizofrenia está atrapalhando ele em quê na aprendizagem? Como é que está isso? Ele está cuidando lá onde deveria cuidar na saúde? Ele está fazendo uma terapia? Ele está indo para o psiquiatra? Ele está tomando a medicação? Então, não é o NAPNE que vai resolver isso, né? Tem que ver toda a situação, todo o contexto, antes de só chegar e dizer assim, ó, é do NAPNE. Só essa observação. Obrigada. Nós que agradecemos, Maria Patrícia. Obrigado pela participação e pela contribuição. A Ivonete Castro pergunta o seguinte: quem inicia o preenchimento do PEI? É o professor de AEE e a partir daí vai construindo coletivamente? Ivonete, o preenchimento do PIA, que a gente fala PIA, mas é PEI, né? Outros falam PEI. É uma construção coletiva, como você colocou aí. Mas o NAPNE dá o pontapé inicial. O que é o pontapé inicial? É a caracterização, né? Ele vai chamar a família, o aluno, e vai fazer ali o relatório circunstanciado desse aluno. O que é o relatório circunstanciado? Inclusive, eu queria te falar, abrindo um parêntese aqui, que que o PEI nosso é institucionalizado e ele está inserido no SEI. Então, é um documento institucional que a gente, da reitoria, costuma acompanhar esse preenchimento, dar o apoio, propor, né, metodologias, recursos. Então, eles disponibilizam lá e a gente tem acesso a esses documentos, porque também é uma cobrança, né, do MEC, quando vem, quais os documentos que a gente faz para estar acompanhando esses alunos com algum tipo de deficiência. Então, nós institucionalizamos esse documento lá no SEI. E aí, o NAPNE vai fazer essa entrevista com a família, da onde que esse menino vem, se ele já tinha acompanhamento de AEE, como que é o processo dele de aprendizagem, que ninguém melhor do que o próprio aluno para falar qual a melhor forma que ele aprende, né? Que ele tem mais facilidade. E aí, depois de preencher esse PIA, essa caracterização, esse relatório circunstanciado, nós vamos entrar em contato com os professores, junto com o pedagógico e o NAPNE, para apresentar esse aluno para esses professores, junto com o ensino, né, com a direção de ensino, para apresentar esse aluno, quais são as dificuldades dele, como é que a gente tem se ele toma remédio, se não toma, e a partir daí, dessa apresentação, se o aluno precisar de adaptação curricular, aí nós vamos adaptar. Mas a gente vai adaptar assim, precisa? Não. O professor vai fazer um diagnóstico com esse aluno, que não tem que ser necessariamente uma prova escrita. Ele pode fazer esse diagnóstico através do diálogo, conversando com esse aluno. Ele pode fazer esse diagnóstico com jogos ali, interagindo com esse aluno. E a partir desse diagnóstico, aí o professor vai poder emitir um parecer. Se esse aluno tem os conhecimentos prévios que ele precisa para aprender esses conteúdos que ele vai trabalhar, se ele não tem esses conhecimentos prévios, quais são esses conhecimentos que ele precisa deter para ele aprender o que o professor, o conteúdo do professor. Então, a partir do que nós conhecemos desse aluno, nós vamos fazer o nosso PIA com os nossos objetivos e nossas metodologias e nossos recursos, mas a partir da realidade desse aluno. Porque aqui o que a gente quer quando a gente fala de dilação de prazo é que a gente consiga que esse aluno saia da onde ele está, né, para um patamar maior,
Mas isso a gente tem que estar sempre atentas para a gente não sair desse patamar que ela está para um bem distante, mas para um patamar bem próximo. Para a hora que ela atingir esse patamar, a gente partir para o outro. Porque a gente acredita que quando a gente trabalha com atividades bem difíceis, esse aluno vai perdendo o estímulo de estar ali. Então, a gente vai colocando a dificuldade gradativamente a partir do desempenho desse aluno. Por isso que a gente vai sempre retornar na questão do PIA, porque lá vai estar identificado, né? O aluno não sabe somar, nem subtrair, nem dividir. Como que ele vai aprender regra de 3, medir quantidade de agrotóxicos, etc., se ele não sabe o básico? Então, nós temos que voltar ao básico. Inclusive, Januária está com um projeto aí que elas fizeram para os alunos que entraram agora no curso técnico de computação, porque eles não sabem, muitos não sabem nem ligar o computador, né? Então, nós vamos começar, o Januária vai fazer esse projeto, começar lá do básico, para ele poder aprender realmente as disciplinas, os conteúdos, os objetivos propostos do curso. Vocês podem completar, as meninas? Eu não sei se eu respondi a pergunta. Excelente, Sol. Pessoal, antes de encaminharmos aqui novamente, né, a palavra para a Soraya, Nayara e a Aline, eu gostaria de fazer uma ponderação aqui, um questionamento mais voltado para a questão mais específica, podemos dizer assim, de logística, do dia a dia mesmo. No regulamento, existe uma observação sobre os sistemas, né? No nosso caso, o Cajuí. E esse documento ele é muito novo, né? O documento em si, as discussões, né? Não, mas o documento ele é, inclusive, de 2022. E a questão é a seguinte, nós temos nosso sistema Cajuí. O regulamento faz uma menção de que talvez o sistema não esteja, de certa forma, adaptado para poder receber essas informações, esses registros, né, de adaptações, flexibilizações, enfim. Toda essa legislação que resguarda essas ações pedagógicas, metodológicas. E, assim, primeiro eu penso que nós não podemos ficar presos a sistemas, né? Eu acho que os sistemas que têm que se adaptarem às nossas realidades diárias aqui, de cada campo, enfim, do dia a dia escolar e das necessidades nossas. Mas já existe um planejamento, um processo de construção, tanto do sistema quanto das secretarias, né, a respeito desses registros, né, com base nessas legislações e nessas adaptações, flexibilizações, já existe uma preparação para que tanto o sistema, né, e reforço que nós não podemos ficar presos a ele, logicamente, mas quanto às secretarias, já estão sendo, enfim, trabalhadas essas questões no sentido de receber essas informações e registrá-las. Seu microfone. Anderson, antes de, né, as meninas, eu gostaria de responder, sim, Anderson, já existe, concordo com você, a gente não pode ficar preso aos sistemas, já existe sim uma conversa, inclusive nós já tivemos algumas reuniões com o setor de DGTI. O que é isso? É o pessoal da diretoria de gestão de TI. Justamente para conversar sobre o Cajuí. Eles estão compreendendo como que é esse processo, porque eles estão reformulando, né? Se vocês acompanharam, estão surgindo novos módulos, estão reformulando alguns. Então, a gente está em conversa com isso. No entanto, a gente não tem uma previsão de quando nós vamos ter isso funcionando dentro do Cajuí. E por causa disso, a gente deixou isso no documento registrado, porém, isso não é impeditivo para que a gente faça, porque
porque lá tem a opção, né, da gente fazer manualmente. No próprio documento tem essa opção, né, de registrar lá no nosso diário. Então, e a própria secretaria também a gente já teve essa conversa com a coordenação geral de secretaria nessa perspectiva. E aí, para assim ficar ainda mais enfocado mesmo, ficar ainda mais institucional, a gente fez isso que Soraya acabou de falar, é de colocar o PIA lá no SEI, porque o SEI também é um sistema que é institucional. Então, nós temos essas possibilidades. Até que o Cajuí fique lá redondinho, a gente consiga fazer isso via Cajuí, a gente tem essas possibilidades. Então, operacionalmente, ali no dia a dia, no cotidiano, isso já é possível de ser feito e está previsto lá no documento. Ok, muito obrigado, amigo. É isso que a Aline falou mesmo, Anderson. Vai ter que ter um diário só para aquele aluno. Entendeu? Sim, entendi. Junto com essa documentação aí, laudo dele, PIA, nós vamos ter uma pasta com ele e ele vai ter um diário só para esse registro. Entendi. Muito obrigado. A Clara Lima, né, coloca aqui que no Instituto Federal Fluminense colocamos o aluno na matriz PCD e a partir daí podemos fazer todas as adaptações necessárias. Você gostaria de esclarecer, Clara, essa ponderação sua aí? Boa noite a todos. Então, aqui no IFE, quando a gente tem alguma situação de um aluno que ele passa para o PEI, né, que já demanda essas adaptações, a gente coloca no sistema, junto com o registro. Eu sou do setor pedagógico, né? Mas o registro inclui ele numa matriz que a gente chama de matriz PCD. E a partir daí a gente consegue fazer todas as alterações, adaptações que forem necessárias para aquele aluno. Por exemplo, a gente tem o regulamento de que se o aluno reprova em até 2 disciplinas, ele pode ficar em independência, pode ser aprovado e ficar em independência, mais que isso não. Porém, o aluno que está na matriz PCD, por exemplo, ele não se inclui nessa regra. Ele pode acontecer dele ser aprovado em algumas disciplinas e reprovado em um número superior a 2 matérias. Por exemplo, um aluno que às vezes vai para um atendimento individualizado, né, que ele fica na turma só mais para a parte de socialização, mas que ele tem um atendimento individualizado fora do horário com a turma. Aí a gente precisa fazer um outro diário para incluir esse aluno. Então, todas essas questões elas são tratadas na matriz PCD, a temporalidade e outras adaptações necessárias. É isso. Entendi. Muito interessante, viu? Interessante. Depois nós vamos entrar em contato com você, claro, para você explicar isso para a gente melhor. Estava pensando Soraya, agora. Excelente. Assim, a gente pode conversar, eu posso tentar organizar junto com a parte do registro e da TI, como que funciona isso. E eu também vou querer conversar com vocês a parte pedagógica da terminalidade específica. Então, eu acho que a gente vai ter muita figurinha para trocar. Vai. Eu vou pegar o e-mail de vocês. Vou anotar meu e-mail aqui no chat, tá? Tá. Aí amanhã a gente entra em contato com você. Obrigada. Beleza. Muito obrigado, Clara. Soraya, Nayara, Aline, fique à vontade para dar continuidade na fala de vocês. Viu? Ok, agora a gente vai partir para um resumo. Pode passar, Liz. Acho que o próximo slide é o fluxograma. Terminou, né? Sim. Esse fluxograma aí, a gente consegue, de uma forma mais visual, né, compreender como é que inicia esse processo, né? Porque a gente pensa, aí, como que a gente vai começar, né? Por onde começamos esse processo em relação ao aluno, da documentação? E aí o fluxograma, ele dá essa noção, né? Identificação, encaminhamento, registro e acompanhamento dos estudantes, né? Primeiramente, inicia, né, a cópia do laudo médico e da ficha de matrícula serão encaminhados ao NAPNE pela coordenação, coordenadoria, núcleo de registros acadêmicos escolares. Depois, é feito o preenchimento do relatório circunstanciado por meio de entrevista, com
do PIA, constante no PIA, com as possíveis necessidades de recursos específicos. Já o NAPNE, né, reúne para apresentação do relatório circunstanciado dos estudantes após entrevista com os responsáveis e discente. Nisso está previsto no artigo 7º, né, que os membros do NAPNE e do núcleo pedagógico devem fazer o acolhimento do discente e de seus familiares. Deve também se reunir com os discentes e responsáveis para a apresentação da proposta pedagógica. Juntamente com NAPNE, docentes, coordenadores de curso, pequenininho, não sei se está dando para vocês lerem, núcleo pedagógico, direção de ensino, é feita a aprovação dos componentes curriculares e definição dos objetivos curriculares propostos pelo discente. E aos docentes, né, unicamente aos docentes, cada um tem aí, né, sua parcela de responsabilidades, definir os objetivos específicos, essenciais, que deverão ser focados na sua formação, a fim de que o discente tenha conhecimentos necessários para o exercício profissional. E no artigo 9 do regulamento, né, tem a apresentação das adaptações e flexibilizações conforme plano curricular ao colegiado de curso pelo docente para aprovação. Isso tudo a gente percebe a necessidade, né, dessa documentação e desse registro, né? Tudo deve ser aberto, né, lá o processo no SEI, e toda essa documentação ela deve ser feita lá, né, assinada. Foi feita uma reunião colegiada, teve a ata, acrescenta lá nesse processo relacionado a esse aluno. Que a gente não pode, né, como a gente estava discutindo aí, né, o nosso sistema, o Cajuí, ele ainda não tem possibilidade de receber, né, esses conteúdos descritivos, né, de alunos com deficiência. Então, a gente tem aí o SEI, né, onde lá a gente insere o PIA, insere documentos, insere laudo, tudo relacionado a esse aluno a gente pode registrar lá, né, para resguardar, né, tudo que foi feito e no final do processo que for decidido, né, todos os encaminhamentos a respeito desse aluno devem estar documentados. Seu microfone. Pessoal, só antes de comentar, né, sobre o fluxograma, eu queria pedir licença para retirar, que eu tenho um compromisso agora, eu agendei a fono para minha filha, mas assim, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, as meninas vão continuar, e assim, como eu disse no início, é sempre um aprendizado, e a gente está à disposição para a gente conversar, dialogar, trocar figurinhas. Então, muito obrigada, né, pelo convite, a gente continua à disposição, e dizer que nós, pessoas com deficiência, nós somos produtores do conhecimento. Então, a gente quer aprender, a gente quer produzir, a gente quer participar efetivamente. A inclusão é isso, né? A gente não quer ali passar automático, ficar ali escorado, a gente quer ter autonomia, e é isso que a gente trabalha, sabe? Dentro da nossa instituição, da nossa rede, é a nossa autonomia enquanto pessoa com deficiência, a nossa autonomia enquanto pessoa com necessidade específica, e nós podermos contribuir socialmente com o nosso mundo do trabalho, com o mundo escolar, né? Nós queremos, sim, ser produtores do conhecimento. Obrigada, viu, gente? Vou deixar aqui com as meninas e peço desculpa por ter que sair um pouco antes. Tchau, Aline. Obrigada. Então, Nayara mostrou aí, apresentou para vocês o fluxograma de como essas adaptações vão ocorrer, né? Desde quando esse aluno entra na instituição até o momento que ele sai da instituição, que ele forma. Então, é todo um processo, é um trabalho de várias mãos, né? Aí estão todos envolvidos, professor, coordenador, o NAPNE, os psicólogos pedagógico, então são todos nesse intuito, né, que a Aline falou, de inserir esse aluno
no mundo do trabalho, de torná-los uma pessoa mais independente, mais autônomo, né? Então, é isso que eu acho que esse aluno, quando procura o Instituto, acredita que vai encontrar. Nós estamos abertas aí para alguma pergunta. Sim, esse foi o nosso último slide aí que resumiu, né, nossa fala. Se alguém tiver mais alguma consideração, alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Pessoal, já que não temos mais nenhuma ponderação, nenhuma pergunta, eu vou fazer o encerramento, né, do nosso evento. Queria agradecer a Soraya, Nayara, a Aline, né, que já se retirou, pela parceria de sempre, né? Sempre bom falar com vocês. Obrigado pelas contribuições, pelas informações, pelos conhecimentos, enfim, pelo diálogo, pela formação, né, que vocês passaram para nós. Obrigado à participação de todas e todos. E eu acho que é isso mesmo, né? É essa teia de inclusão, né? Nós ficamos muito felizes hoje de ter a participação de vários colegas de outros institutos federais, né? E não só participaram, né, assistindo nosso evento, mas interagiram, contribuíram, trouxeram informações importantíssimas, né? E também muito conhecimento para enriquecer o nosso evento. Então, a palavra é gratidão, né? E vamos continuar aí com essa rede, né, de troca de experiência, troca de conhecimento, para que possamos realmente incluir, né, e garantir que nossos alunos, que eles entrem, que eles permaneçam, que eles saiam, né, tenham êxito na sua vida escolar, em sua formação, naquilo que é de direito deles e é, de certa forma, obrigação nossa a fazer da melhor forma possível para que eles realmente sejam incluídos, não só na nossa instituição, não só no diploma, mas com o diploma em mãos, mas em toda a sociedade. Ok? Obrigado, gente. Tenham uma boa noite e se cuidem. Abraço a todos, viu? Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Só pedir para os professores mediadores do NAPN permanecerem, para a gente bater um papinho rapidinho, 5 minutos, viu? Tchau, Nayara. Ok, até mais. Obrigada. Boa noite. Tchau, tudo Tchau, de bom. gente. Bom trabalho. Tchau, tchau, tudo de bom.